sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Só tu és, meu Deus, e ai de nós, se o nosso Deus não fosse misericordioso. Esse final de semana, aliás, esse mês, quando se comemora o mês das mães, mais especificamente, nesse domingo, o Dia das Mães. Quem tem mãe tem um privilégio muito grande de conviver, de ter e fazer a festa com ela ali. Alguns como eu que já perdeu o privilégio. A minha mãe, Dona Dadá, se foi aos 57 anos de idade. E a minha palavra àqueles que têm mãe, e tem tanto filho apartado de mãe, filhos que moram a 2 quarteirões e passam 15 dias, um mês sem ver o pai e a mãe, moram em outro lugar, nunca deu. Alguns passam um mês, moram na mesma rua, não telefona, não procura saber, e alguns dão um abandono total. E não tem nada mais sofrido para uma mãe, para quem deu a vida, para quem gerou, do que o afastamento ou simplesmente ser jogada no esquecimento por um filho. E tem filhos que odeiam a mãe, como odeia pai e mãe, mas tem filhos que não falam com a mãe. De repente você está me vendo agora, tem um ano que você não fala com sua mãe. Tem um mês que você não fala com sua mãe. Você se indispôs por qualquer coisa, e na fase da adolescência, então, e da juventude, qualquer coisa, a mãe do vizinho é muito melhor. A mãe do colega da escola é muito melhor, porque a mãe da colega permite que ela durma na rua, permite que fique no shopping até tarde. Minha mãe é muito ruim, muito carrasco. Você não sabe nada disso. Desculpa. Sua mãe, quando lhe corrige, a sua mãe está querendo o seu bem. A Bíblia, quando fala que Deus corrige aqueles porque Ele ama, a correção não é escravidão, não é
maus tratos, a correção. Sabe o que a Bíblia diz? Que filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. Eu agradeço muito a Deus porque Dona Dadá me corrigiu. Se ela não tivesse me corrigido, eu não estaria hoje aqui. Você tem um privilégio que eu não tenho, de almoçar com sua mãe, de beijar sua mãe, de abraçar sua mãe. E muito, sabe, muito, tem muita gente na vida como eu. A gente se envolve com tanta coisa que perde a oportunidade de estar perto de mãe. A gente se envolve com reunião que não nos acrescenta nada, sabe? Com falatórios e conversas, viagens que não levam a lugar nenhum. Quando a gente perde o tempo, por exemplo, de estar no colo da mãe. Quanta gente como eu perdeu e é só olhar e admirar os outros, sentir saudade e ficar pensando quanto tempo eu perdi, podia ter abraçado, estar no colo dela e eu não tenho mais. Mãe que é o melhor para nós. Por exemplo, qual é a mãe que quer ver um filho abusado? Qual é a mãe que quer saber que alguém está bulinando o seu filho? Qual é a mãe que quer saber que o filho está sofrendo um trote que o traz maus tratos psicológicos, morais, físicos? Quantas mães hoje sofrem levando o filho para psicólogo e até para psiquiatra? Jovens se tornaram adultos, não casaram, não constituíram família, e outros sim, porque tem um drama psicológico, essas pessoas tomam remédio controlado, essas pessoas não dormem se não tomar remédio controlado, e alguns se tornam alcoólatra, porque só dorme se beber, se dormir bêbado, sabe por quê? Porque chegou na faculdade e seu sonho foi morto, por causa de um trote. Sabe, uma lesão moral, uma lesão psicológica, o bullying exacerbado, passa do limite de uma brincadeira, o bullying exacerbado já levou pessoas à morte, nós sabemos, tantas faculdades pelo Brasil afora que gente foi morta lá num tal trote, sabe? Isso que existia também nas Forças Armadas há muito tempo atrás, que você, quando não se levantava porque passava um oficial ou qualquer outra coisa, ele lhe punia debaixo do sol, essas coisas que não deve e não pode existir. E que a legislação nunca contemplou. Então, o tal do bullying, e tem muita mãe que sofre hoje, porque sofre junto com o seu filho, e mãe sofre junto com o filho. Vê no dia de domingo, presídio, a mãe vai visitar um filho que já foi preso 10 vezes com tráfico de drogas, já matou, mas o filho dela nunca fez nada. O filho dela está preso porque teve má companhia. A mãe do outro fala a mesma coisa, que o filho do outro está preso por causa da má companhia, porque mãe é mãe, acabou. E eu estou falando disso, porque você está vendo a minha camisa. Eu presido a CPI dos maus tratos infantis e tenho convivido com tanta mãe sofrida. Tenho convivido com tanta mãe sofrida, por exemplo, por causa da desgraça da alienação parental, uma lei que já acabou no mundo, mas que ainda tem aqui, que o pai abusa, o padrasto abusa, e juízes, e muitas vezes o próprio judiciário em si, laudos falsos, psicólogos, psicólogas que dão laudos. E, aliás, tem uma máfia aqui no Brasil, e especificamente em São Paulo, que nós já temos tudo na mão, que vende laudo dizendo que a mãe é louca e o juiz dá um laudo, o juiz sentencia, devolvendo uma criança abusada para o abusador para viver com o pai e tirar a guarda da mãe. E nós estamos intrigados com tudo isso e lutando com tudo isso. E eu, essa semana, recebi tantas mães, um grupo enorme de mães, que perderam a guarda dos seus filhos, e eu comecei a ler algumas sentenças, li uma sentença de uma juíza, que é o troço mais esdrúxulo do mundo, e eu vou representar contra a senhora no Conselho de Justiça, eu vou representar como cidadão contra a senhora. A senhora diz lá que realmente o pai tem compulsão sexual por criança, sabe? Mas ninguém pode determinar se ele vai abusar ou não, e aí tomou o menino e entregou para ele. A senhora acha que nós somos bobos? A senhora acha que nós somos bobos? Então, nesse Dia das Mães, eu quero abraçar todas vocês como se mãe minha fosse. Um beijo no coração e dizer a vocês, nós precisamos proteger os nossos filhos. É preciso proteger. Nós criamos uma legislação, mas é preciso prestar atenção nos nossos filhos e nós queremos falar disso porque os nossos filhos estão expostos a esse tipo de trote, esse tipo de abuso que lesiona, que mata, que desmoraliza, que faz com que um homem se torne cheio de síndrome do pânico, que não pode estar no escuro, que não pode entrar no elevador, que tem medo de avião, que tem medo de andar de carro. A sociedade está cheia de lesões cometidas na infância quando ninguém tomou providência disso, mas nós vamos tomar. E nós vamos tomar. Decidido, aí é com vontade, hein, Diego? Gente, esse é mais um programa Visão da Vida, né? Realmente abrir seus braços para que a gente veja essa camiseta. Tem muita gente interessada nessa camiseta, mas pode entrar em contato conosco que a gente manda arte, não é isso? É, e você pode fazer, ué. Porque, na verdade, essa campanha, criança nasceu para ser amada e não para ser abusada, é uma bandeira não é só de Magno, não é só de Lauriette, é bandeira de todos nós. É uma causa que todos nós devemos abraçar. Nós temos que cuidar das nossas crianças, aproveitar, né, falar das
mães, parabenizando a todas as mamães, mandando um beijo muito carinhoso e, é claro, que eu quero mandar um super, super especial para minha mãe, Laurinete, que está nos assistindo. Super especial para sua mãe, claro. minha sogra, dona Laurinete. E mandando esse beijo para ela, estou homenageando todas as mamães que estão nos assistindo de todo o Brasil, de todo o mundo. Depois de internet, o mundo nos acompanha. Então você pode estar abraçando essa causa, porque as nossas crianças, nós é que temos que cuidar, porque mãe não tem um dia, é o dia, não, mãe é todo dia. Não é só no dia da mãe que eu ouço minha filha falar, mãe, não, todo dia tem que ser mãe. Então, desde que a criança nasce, a gente tem que cuidar. Então, é uma campanha que a gente realmente tem que cuidar. Ei, mães, agora um recadinho para vocês. Deus nos deu os filhos, porque sabe da nossa capacidade de criá-los, de ensiná-los, de orientá-los. Então, muita gente, estou falando agora de pai e mãe, muita gente que cuida dos seus filhos, mas está sem tempo, acaba deixando a criança, né? Tipo assim, toma um tablet, toma um iPad, vai pro computador, toma o celular, porque tem muita criança que mexe no celular mais do que muito adulto, tá? Olha, não é brincadeira não. Aí sabe o que acontece? A internet tem feito, às vezes, muitas vezes, papel de pai e de mãe na vida do seu filho. Então vamos cuidar das nossas crianças, porque a gente tem que acompanhar o que elas aprendem, com quem que elas falam na internet, porque muito desses males estão começando na nossa casa. Então nós temos que estar de olho aberto. Gente, então, quiser acompanhar, quiser abraçar essa causa e andar com essa camiseta para cima e para baixo, entre em contato com a gente manda a arte para você fazer, porque a gente não tem como atender o Brasil inteiro. Faz para você, para sua esposa, para seus 2 filhos, para Show seu de filho. bola. Faz e vai andar na rua. Olha, seja pai do seu filho antes que a internet o adote. Antes que encontre alguém, né? Vamos, gente, falar do nosso convidado, Diego Hipólito, está conosco. Campeão mundial, medalha, mas onde, entendeu? Só salta para vitória, salto para vitória, salto para vitória. E nós vamos estar batendo um papo com ele, super interessante, e sobre os assuntos atuais, assim, algumas mazelas, né? Algumas coisas que realmente nos preocupam. Vamos bater um papo com ele, né? Agora? E que ele mostrou que é mais corajoso do que nós imaginávamos nessa luta conosco em defesa daqueles que serão futuro. Com certeza. Quer dizer, esse presente precisa ser cuidado para ser futuro. Vamos lá, vamos mais lá. Tarde. Diego Hipólito. Eu às vezes falo com ele, não, fala menos, que senão a hora do convidado não tem muita coisa para falar, que ele já falou tudo. Que bom ter você com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, gosto muito dos dois, para mim é uma honra estar aqui. Que bom. Falar de um assunto muito importante, né, porque acho que é muito presente em muitos cenários e muito escondido, né? Que é a questão da pedofilia, a questão dos abusos, dos bullying, né? Que são tratados com tanto desprezo. E isso mexe muito na formação das crianças e leva isso adiante. Então, como você tinha falado, são coisas que carregam na nossa vida inteira. São coisas que algumas pessoas viram que eu passei na minha infância, a questão de me prenderem em um lugar fechado. Vamos falar sobre isso no bloco seguinte, porque nesse agora a gente está agradecido de você estar aqui. Claro. Assim, todo mundo, todo ser humano tem isso. Todo mundo fica na frente de alguém que ele admira, a pessoa fica emocionada e tal. Eu estou sentindo a mesma emoção quando eu vi você a primeira vez ali naquele show. Foi onde foi? Na cidade aqui? Aqui em São Paulo. Acho que foi uma marcha, foi. O Gil estava apresentando. Foi. E você estava lá. Com a Jamile. Com Jamile. Foi com a Jamile. Jamile, você precisa vir aqui no programa, viu, Jamile? Precisa vir aqui no programa. E hoje ter você de novo aqui, e a minha admiração cresceu por todas essas questões. Você, para mim, passou do raio de um atleta bem-sucedido, né, para virar um cidadão brasileiro corajoso e tomando providência em defesa daqueles que você nem conhece, nem eu conheço, nem vamos conhecer, que vão estar bem na frente de nós. Mas nós queremos, nesse bloco, saber quem é Diego Hipólito, quem é a família de Diego Hipólito, por que essa coisa pela ginástica, né? Conta para nós aí, como é que isso começou? Então, eu comecei a ginástica com 7 anos de idade. Foi por influência da minha irmã. Nós somos, para quem não conhece, de Santo André, São Paulo. Meus pais são do Paraná. Vieram para cá por trabalho. E nós temos um irmão mais velho ainda, o Edson. A Dani começou a ginástica porque ela via Luísa Parente, via, na época, Nádia Comaneci. E aí ela começou com 5 anos. A Dani é 2 anos mais velha que eu, então eu comecei com 7, 4 anos depois da Dani. No começo ainda não sabia muito o que era ginástica, não era um esporte ainda muito praticado no país por homens, mas eu gostava muito, eu já sabia fazer mortal antes mesmo de entrar na ginástica. Com
10 anos de idade, mais Já ou fazia menos. aquelas estrelas que criança faz dentro de Já. casa, né? Da sala, por cima da cama, né? O tempo todo quebrava a cama, subia nas paredes. Eu era bem levado quando era criança. Mas a Dani se inspirou bem, né? A Nádia Dani- Comaneci é um Sim. A- símbolo, né? A Dani foi, tipo, muito inspirada pela Nádia, que era a grande causadora do 10, né? Que foi a atleta olímpica romena, para quem não sabe. E fomos todos, a minha família toda foi para o Rio de Janeiro com muito novos, pela influência dos meus pais, que acreditaram no sonho da Dani. Inicialmente, lá passamos por períodos muito difíceis, Foram pra lá porque acreditaram no sonho dela. sim, da Dani, E foram viver a dificuldade pra vê-la crescer. para vê-la crescer. Coisa de exatamente. mãe, né? Coisa de pai. Os meus pais, eu acho que são, tipo, sensacionais. Minha mãe, hoje no Dia das Mães, a gente tem que só mandar um beijo Pode pra Dona mandar, pode Geni, mandar, porque Dona que é Geni, uma mãe Merece, né? sensacional, que se abdicou de muito da vida dela pela vida dos filhos. Eu honro muito os meus pais. Eu sou apaixonado pelos dois. a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, Eles são... para que se prolongue os teus dias na terra. E esse prolongar não é você viver 120 anos, não. Pode até ser, mas é prolongar em felicidade, em dignidade, em saúde, em bondade, Os pais essas coisas são- todas. Eles são o máximo e se abdicaram de tudo, foram para o Rio de Janeiro por influência da minha irmã, que foi contratada na época pelo Flamengo. Lá passamos períodos muito difíceis, porque Ali eu passei a torcer por ela, nessa época. É. Que eu sou o Mengão, minha religião é o Flamengo. Do Senhor Jesus eu sou servo, sou discípulo dele. E religião, como só cria problema, religião manda para o inferno. A minha religião é o Flamengo, mas a minha alegria é o Vasco. Entendeu? Ontem mesmo ele me fez sorrir tanto com o Bahia. E aí eu me lembro quando ela foi pro Flamengo. Eu lembro. Não, os vascaínos, eles fazem isso com a gente também, os vascaínos. Quando ela chegou no Flamengo, eu me lembro, aí sim. é verdade. Aí passamos um período muito difícil financeiramente. Eu fui vendedor ambulante, para quem não sabe. É, Diego? Eu e meu pai e meu Seu irmão. colega. Fomos vendedores ambulantes para minha irmã poder treinar. Ficávamos 6 meses sem energia, sem gás. Vivíamos de bico, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sei que é lidado como crime, mas infelizmente era uma necessidade que a gente não tinha que fazer. Era isso ou ter água quente, isso ou ter que comer. E o desespero dos meus pais fizeram com que a gente quisesse lutar muito. Por isso que quando eu passei pelos meus períodos difíceis, eu não tinha coragem de contar para os meus pais, porque eles já tinham abdicado tanto da vida deles por nós. Para mim, o meu problema ele era pequeno perto do que ver minha mãe chorando, do que não ter o que comer. Então, e disso eu quis mudar a minha vida e a vida da minha família. Eu sempre falei que o primeiro dinheiro que eu ganhasse era o imóvel dos meus pais que eu iria comprar, porque é o mínimo de dignidade que eles tinham que ter. Eu acho que não ter... graças a Deus, a gente sempre teve água encanada, e que é uma coisa que eu acho que é o mínimo de dignidade ter. Sim. Isso a gente tinha, mas a gente não tinha muito o que comer, e meus pais deram realmente a vida por nós, lutaram muito e fizeram a gente ter personalidade, não desistir dos nossos sonhos. Por isso que quando eu cheguei em 3 Jogos Olímpicos, o primeiro eu caí de bunda, o outro caí de cara, eu não ia desistir. Eu cheguei no terceiro Jogos Olímpicos... Eu só sei dessa história do que você caiu de bunda quase sentado, mas o de cara não. Eu caí no primeiro ano, eu caí de bunda. 4 anos depois eu caí literalmente de cara. E 4 anos depois que eu caí de pé. Então, quando eu já era mais velho, quando as pessoas já não acreditavam em mim, mas eu acho que... Me permita, que é tão importante essa fala aqui. Cair de pé é uma coisa muito séria isso. Cair de pé é para quem acredita no seu sonho. Exato. Né? Quer dizer, o cara caiu, mas ele caiu é como se eu não estou no chão. É um processo, essa queda é um processo de aprendizado. Exato. Pô, muito bacana isso. E o legal disso tudo, porque independente das circunstâncias, eu sempre falava o seguinte: o humano ele acha que ele sabe muito. Então é muito fácil julgar e dizer até onde a gente vai. E eu sempre falo isso, que só até onde eu vou são os meus esforços e até onde Deus decide. Então, por isso, eu nunca desisti do meu sonho. Sempre, eu sou muito perseverante. Isso veio muito dos meus pais, por isso que eu sempre falo deles. Meu irmão mais velho também, que faz parte, que não é tão conhecido quanto a minha irmã, mas também é muito dedicado. E quando eu cheguei à medalha olímpica, eu passei por períodos muito difíceis e sempre perseverante, sempre pensando que poderia
e sendo mais incentivador de pessoas. O mundo ele é muito crítico. Ele acha sempre que você te diz até onde você vai e não pode. Se a gente cai, tem a oportunidade de levantar de cabeça erguida e partir para o próximo obstáculo. E quando eu caí nesses Jogos Olímpicos, eu era mais soberbo. Qual é a sensação? Você se preparar tanto e chegar lá no Jogo Olímpico e cair sentado? A sensação que eu tinha, sem nenhuma hipocrisia, que eu já era um vitorioso. Eu já tinha conseguido dar oportunidade para os meus pais de uma condição financeira melhor, de poder ter viajado o mundo inteiro, de ter uma realidade muito diferente do que eu vinha tendo. E óbvio que na atualidade a gente vem sofrendo questões financeiras muito difíceis, sem patrocínio. Eu estou sem patrocínio, que é algo que eu venho brigando Pode muito por isso. aproveitar e pedir aí, viu? Exato, eu acho Ô, gente, quer que eu peça? Eu peço. Com certeza. Gente, Diego Hipólito, nosso campeão. E esse é um campeão da vida mesmo. Eu estou emocionado com a sua história, com o que eu estou ouvindo aqui e essa sua dedicação a seus pais. Isso para mim, já valeu nota 10. Eu acho que quem não tem ligação com o seu passado tem futuro duvidoso. Quem não tem essa relação de afetividade e gratidão, até porque gratidão é o traço mais bonito e significativo da cara de um ser humano, principalmente com pai e mãe, e isso você tem. É um atleta. Não é, o principiante precisa de apoio. Imagine um atleta como ele, vencedor. E o Brasil está cheio de empresários vencedores, de gente, por exemplo, de confissão de fé, como nós, e que acredita dessa forma. E gente que tem assistido a demonstração que esse menino tem dado, de coragem, sabe, de levantar a voz em defesa das crianças que vão vir, daqueles que ainda vão vir. Então, se você é empresário, você tem condição de fazer isso, entendeu? Se quiser te patrocinar, a pessoa faz contato como, Diego? Onde? Pode ser via meu Instagram mesmo, @Diego Hipólito, ou pelo Instagram do meu empresário, @Bruno Chateaubriand, ou minha assessoria, que é o Guga. Ali no meu Instagram tem os contatos, o e-mail do meu próprio empresário, pode me mandar um direct, que eu sou bastante acessível, não sou uma pessoa... Por isso, quando vocês me convidaram, hoje era um dia bastante difícil para mim, por questão de treinamento, mas eu fiz questão de vir aqui. Eu gosto, sou muito fã dos dois, amo a voz da Lauriette, ela sabe. Obrigada. Já tive a oportunidade de encontrá-los quando eu fui em um evento com a Jamile, minha amiga pessoal, que eu amo. E faço questão de demonstrar tudo isso que está acontecendo. O mundo está muito cansado já de tantas pessoas corruptas e de tanto problema. E a gente só faz o diferencial mudando as nossas próprias atitudes. Eu acredito muito que a gente pode parar de simplesmente as pessoas que fazem as coisas certas só ajudar as coisas certas. Eu acredito muito no ser humano. Muitas pessoas me julgam porque quando a pessoa erra, eu dou oportunidade. Erra de novo, eu dou oportunidade. Eu não sou Deus para julgar ninguém. Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é sempre acreditar que as pessoas possam mudar. E eu sempre acredito nisso. Então, para a gente mudar um mundo que está muito ímpio, com muitas situações erradas, a gente tem que mudar as nossas atitudes. Tendo crença, tendo atitudes nobres, mudando as pessoas com as nossas atitudes. A questão do conceito do bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, dá licença, isso tem que ser implantado para todas as pessoas. Eu muitas vezes prefiro me fazer como errado, para que as pessoas, porque eu não gosto de ser soberbo em nenhuma situação. Mas essa situação que vem acontecendo referente à pedofilia, referente a maus tratos, isso tem que ser acabado, porque eu passei por isso e vejo que tive síndromes do pânico, tive crise de ansiedade, tive que tomar remédio para poder lidar com essa situação e só tive coragem de expor a minha própria vida para poder ajudar outras pessoas quando eu já era muito mais velho. Então, se a gente não pegar e implantar toda essa camisa, a sua própria camisa, e levar isso adiante, as pessoas não vão ter uma vida melhor. Eu tenho muitos amigos que passaram por isso, no qual você conheceu, que precisam de ajuda psicológica, psiquiátrica, ajuda de Deus, de ser implantado disso, para que a gente faça o diferencial. Hoje, o porquê que o meu nome, eu falei, eu preciso falar, eu preciso fazer um diferencial, que eu não acredito que eu tenha vindo na vida simplesmente para ser campeão mundial, estadual, nacional e olímpico. Brasão não é o que eu vou levar para o resto da minha vida. E um ponto final todo mundo tem. Todo mundo vai morrer um dia. E o único diferencial que a gente vai levar é o que a gente carrega, é o nosso caráter, o nosso
o que a gente fez para o mundo. E eu acho que agora que eu já consegui todos os meus resultados, vou continuar sendo ginasta, tentar mudar as pessoas com as minhas redes sociais, tentar mudar com as minhas atitudes, com as falas. Eu gostei muito do que você falou comigo antes da própria entrevista. A gente, desculpa te chamar de você, mas eu acho Mas eu que sou você mesmo. Eu acho que é muito... Somos todos humanos. E eu acho que tudo que você me falou, tirei dúvidas antes do próprio programa, me faz ter conhecimento até para tentar ajudar as outras pessoas. Porque muitas pessoas estão me procurando agora, depois de eu expor essa situação toda ao mundo. E eu quero ajudar de alguma maneira. Eu não sou melhor que ninguém, sou humano como todos nós aqui, todos que estão assistindo. E me faço presente no que puder ajudar a todos. Só para chamar a atenção das pessoas, você está assistindo o programa Visão da Vida, viu? Você que entrou agora. E o nosso convidado é Diego Hipólito. Na verdade, ele começou falando da origem dele, né? De pai, mãe, como é que começou na ginástica. E já começou a falar um pouco, quem sabe você não está entendendo, porque não acompanhou. E quem acompanhou sabe da entrevista que Diego deu semana próxima, retrasada, falando do bullying sofrido por ele na sua infância, ainda dentro do seu esporte, da ginástica, e quando veio à tona também a denúncia de outros atletas contra treinador da Seleção Brasileira de Ginástica de abuso sexual. Nós estamos falando de maus tratos psicológicos, morais, com o tal do bullying, que é também o chamado batismo em alguns lugares e é chamado o tal de trote. E nós vamos falar no próximo bloco, e aí vamos entrar nesse papo aqui, e vamos falar o que a CPI dos maus tratos está fazendo e o que nós vamos fazer daqui para frente na criação de uma legislação preventiva para o Brasil, para as nossas crianças, a partir de tudo que nós estamos vivendo e ouvindo na CPI, a partir da experiência do Diego. E aí, nós convidamos para que ele viesse ao programa, ele está aqui conosco, nesse programa do Dia das Mães, quando nós estamos abraçando as nossas mães, e ele fez aqui um depoimento maravilhoso sobre a mãe dele, dona Geni, dona Loura, é a mãe, Laurinete, que é a mãe de Lauriette, certo? E eu só senti saudade de Dona Dadá, sabe? E tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu falo é decorado. É só repetindo o que mãe falou lá atrás, quando me ensinou. E eu dizia, Diego, tem uma coisa que devia estar na Bíblia, Diego, mas não está, porque foi mãe que falou. Mãe dizia que Deus não tem compromisso com frouxo. E não tem, sabe? E aquele que não tem correção, e você deve ter sido corrigido também na sua infância, um garoto com saúde, com as suas irmãs, e pai e mãe corrige mesmo, e corrige porque ama, né? E se eu não tivesse sido corrigido por Dona Dadá, que foi embora aos 57 anos de idade, quem sabe eu não estaria aqui. Você já falou bastante, aí eu ia perguntar um negócio, mas como está na hora do break, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá, correndo. Três cruzes no alto, multidão se apertava. O que houve por ali? Homens que apontavam, sacerdotes acusavam. Jesus tinha que morrer. Sem abrir a sua boca, grito preso na garganta, sangue queriam ver. Começou o julgamento, Jesus ou Barrabás, o Salvador tinha que morrer. Sozinho,
suas mãos furadas e disse a eles: vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito para consolar as vossas mágoas, as suas dores, todo o meu choro. Ele foi para preparar um lugar lindo para mim na mansão celestial. Quem a ele desprezou